O restaurante Il Magnífico, no centro nobre da cidade, exalava um perfume caro de poder, silêncio e pratos que pareciam obras de arte. Era uma noite de terça-feira. O salão não estava cheio, mas todos os presentes carregavam no olhar a consciência de pertencer a um mundo inalcançável para a maioria. Luzia atravessou as portas de vidro com passos decididos, seus saltos ecoando no mármore polido. Vestia um longo preto de seda opaca, discreto, mas elegante. Cabelos presos em coque baixo, maquiagem leve, um colar de pedra brasileira enfeitava seu colo nu. Ela caminhava só, com um leve sorriso nos lábios e um tremor no peito que escondia com maestria. Em uma das mesas próximas à janela, Rogério saboreava um vinho tinto que não podia mais pagar, ao lado de dois sócios tão decadentes quanto ele. Ria alto, fazendo piadas de mau gosto sobre o garçom e sobre os emergentes que tentavam parecer da alta roda. Seus olhos perderam o brilho de outrora, mas seu ego inflado ainda pairava sobre as ruínas da própria falência. Quando viu Luzia entrar, quase derrubou a taça. Arregalou os olhos, desacreditando na própria visão. Ela parecia uma dessas mulheres que ele jamais imaginaria em seu passado. E foi isso que doeu mais. Ela não era mais dele, nem de ninguém. Olha só quem resolveu aparecer. A caipira veio comer restos, zombou ele, alto o suficiente para que outras mesas ouvissem, mas com aquele sorriso sarcástico disfarçado de deboche inofensivo. O silêncio no salão foi imediato. Olhares se cruzaram. Um garçom estremeceu, um casal suspendeu os talheres. Luzia parou, inspirou, virou-se em sua direção. Por uma fração de segundo, os olhos dela marejaram, mas ninguém percebeu. Ela sorriu, não de resposta, de consciência. Aquele homem, aquele passado, já não podiam mais feri-la. Ela caminhou até a mesa dele. Lentamente, com um passo firme, sem pressa, como quem escolhe o tempo exato para esmagar um monstro que antes parecia invencível. Parou diante dele, olhando diretamente nos olhos. Os sócios ao lado de Rogério pareciam desconfortáveis, tensos, mas ele ainda se mantinha com a postura relaxada de quem acha que venceu. Você continua com fome, né, Rogério? Disse ela, com a voz doce como mel e afiada como navalha. Mas fome de quê? De humilhar? De sentir-se superior a alguém que você nunca conseguiu destruir? Luzia sentou-se à mesa ao lado, a mais nobre do salão, já reservada para ela. Um garçom se aproximou com reverência, entregando-lhe um cardápio personalizado com seu nome gravado em dourado. Rogério arregalou os olhos novamente, desta vez sem disfarçar o espanto. Aquilo não fazia sentido. Como ela podia estar ali, sentada naquele lugar, tratada como uma dama de verdade? Aquilo ia contra toda a narrativa que ele construiu para se sentir certo por tê-la desprezado. O mundo parecia desmoronar dentro dele, mas por fora tentava manter o sarcasmo vivo. Em meio ao constrangimento crescente, Alice Nogueira, jornalista e influencer, observava tudo de uma mesa próxima. Já havia reparado em Luzia quando ela entrou, por sua postura e elegância silenciosa, mas agora algo gritava em sua intuição. Ali havia uma história. Ligou o gravador do celular discretamente e começou a anotar o que via. Não sabia quem era Luzia, mas sabia reconhecer uma mulher que venceu um campo de batalha invisível só pelo jeito como ela sustentava o olhar dos que tentavam apagá-la. Enquanto isso, dentro de Luzia, um vendaval de memórias rodopiava. Lembrava-se das noites frias em que lavava roupa com as mãos calejadas, dos gritos de Rogério ao chamá-la de inútil, das vezes em que escondeu os hematomas emocionais debaixo de um sorriso tímido. Lembrava-se também da avó dizendo: "Filha, um dia vão te ver, mas você precisa primeiro se ver." E ela se viu, tarde da noite, nos espelhos do ônibus, nos vidros de prédios onde limpava chão. E hoje estava ali, vista por todos e principalmente por si. A tensão no salão era palpável.
Rogério se levantou, como quem tenta recuperar o controle da cena. Foi até a mesa de Luzia e disse quase num sussurro: "Você deve estar orgulhosa, mas não esquece de onde veio." Luzia ergueu o olhar, sem raiva, sem dor, apenas firmeza. "Eu nunca esqueci, Rogério. Foi exatamente por lembrar de onde vim que aprendi a nunca mais aceitar migalhas." Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez na vida, sem argumento, sem piada, sem escudo. O garçom chegou com o prato principal, um risoto de cogumelos da terra, criado por Luzia em homenagem às receitas de sua avó. Era o prato mais pedido da casa. E sim, ela era a dona do restaurante. Mas não disse, não ainda. Preferiu deixar que o tempo e a consciência revelassem isso a Rogério. Às vezes, o silêncio educa mais do que 1000 discursos. E Luzia sabia disso. Do lado de fora, a chuva começava a cair. Do lado de dentro, algo mais forte que a chuva escorria nos olhos de Rogério. Lágrimas que ele jamais confessaria serem de vergonha, arrependimento ou perda. Luzia não sorriu, apenas pegou o talher, partiu o prato como quem corta o passado e saboreou o futuro. Era só o começo, e ela sabia que precisava contar essa história, para que outras caipiras soubessem. Não existem restos quando você aprende a se servir com dignidade. Na manhã seguinte ao jantar no restaurante, Luzia acordou antes do sol. O apartamento era grande, moderno, mas ainda havia o costume antigo de preparar o próprio café com calma, como fazia com Dona Yolanda nas manhãs frias do interior. O aroma de café coado na hora preenchia o ambiente como um abraço. Ela olhou pela janela envidraçada da cobertura e, por um momento, voltou a ser a menina que colhia lenha para acender o fogão. O tempo era outro, o mundo era outro, mas dentro dela a mesma chama ainda ardia, a da mulher que sobreviveu. Enquanto mexia o café com uma colher de madeira antiga, a mesma que sua avó usava, ouviu uma notificação no celular. Era uma mensagem de Alice Nogueira. A jornalista queria conversar. Disse que a cena da noite anterior viralizou em um vídeo discreto gravado por um cliente. Milhares de comentários, milhares de mulheres dizendo: "Essa mulher me representa." Luzia hesitou. Expor-se nunca foi seu plano. Ela queria vencer calada, mas havia algo naquele momento que parecia maior do que ela mesma. Talvez sua história pudesse acender outras. Sentou-se no sofá, o café nas mãos, e começou a relembrar tudo. Do primeiro dia em que conheceu Rogério, ainda na venda do pai dela. Ele apareceu de camisa polo e perfume caro, como quem já se achava melhor do que o mundo ao redor. Ela, com 17 anos, cabelo preso com fita, vestidinho de chita, caiu no encanto do príncipe da cidade. Foi rápido demais. Namoro, casamento, mudança para a cidade grande. E logo os sorrisos dele viraram silêncio. Depois, crítica. Depois, piadas cruéis. E, por fim, desprezo. No começo, Luzia achava que o problema era ela. Tentava se arrumar melhor, falava menos para não parecer ignorante, lia revistas velhas para entender os assuntos que ele jogava na mesa. Um dia, ouviu Rogério dizer a um amigo: "Ela é útil, faz tudo em casa, só precisa aprender a calar a boca." A frase bateu como murro, mas ela ficou. Por medo, por vergonha, por não ter para onde ir. A avó já estava doente e ela não queria voltar com cara de fracasso. Era melhor aguentar. Até que o corpo começou a adoecer. As dores nas costas viraram gastrite. A insônia virou choro escondido no banheiro. E a autoestima, enterrada viva. Ela passava os dias limpando, cozinhando, esperando. Rogério chegava tarde. Evitava olhar nos olhos. Uma noite ela descobriu a traição. Ele dormia com a secretária. Quando confrontado, ele apenas riu e disse: "Homem tem necessidade, e você não é mais novidade." Foi a última frase dele que ela aceitou ouvir calada. No dia seguinte, pegou a sacola de pano, deixou a chave na mesa e saiu. Sem gritos, sem escândalos. Apenas foi. Voltou para a casa da avó.
Yolanda estava mais fraca, mas seu olhar nunca perdeu a firmeza. Chegou a hora de nascer de novo, minha filha, ela disse, ao ver Luzia sem dizer uma palavra. Aquele retorno foi duro. Dormia em colchão velho, trabalhava na roça e chorava sozinha no galinheiro para não preocupar a avó. Mas algo começou a nascer ali. Vontade. A semente do renascimento estava em cada amanhecer, em cada pão amassado com as mãos, em cada livro que pegava na biblioteca comunitária à noite, depois de lavar os pés cansados no tanque. Foi nesse período que conheceu Dário, um feirante que vendia hortaliças orgânicas e vivia dizendo que a terra curava. Você tem mão boa, Luzia. Dá para ver, ele dizia. Juntos, começaram a experimentar receitas, montar marmitas naturais e vender de porta em porta. A renda era pequena, mas os elogios dos clientes foram crescendo. E assim nasceu a ideia que se tornaria o embrião do Il Magnífico, comida brasileira com alma. Receitas da roça em embalagem de luxo? Ironia? Não. Resgate. Dignidade com tempero de casa. No entanto, quando tudo parecia florescer, veio a pior dor. A avó faleceu numa noite de frio intenso. Luzia chegou tarde da biblioteca, encontrou Yolanda com as mãos cruzadas sobre o peito e o rosto sereno. Chorou sem emitir som, abraçada ao corpo frágil da mulher que foi tudo para ela. No enterro, usou o único vestido que tinha e jurou em voz baixa. Um dia, vó, vou honrar cada semente que a senhora plantou em mim. Aquilo não foi promessa, foi decreto. E ela o cumpriria, com cada colher de arroz, cada prato servido, cada mulher acolhida. Sim, porque Luzia não apenas construiu um império de alimentação sustentável. Ela montou uma rede de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Contrata, capacita, escuta. A cozinha virou espaço de cura, o avental uma armadura e a comida, ponte entre passado e futuro. Era isso que Alice queria contar. Não era uma matéria de fofoca, era uma narrativa de ressurreição, uma epopeia das invisíveis. Luzia hesitava, mas algo dentro dela sussurrava. Chegou a hora. Ela pegou o telefone e ligou. Alice, podemos conversar, mas tem que ser do meu jeito e tem que começar pelo começo, pela minha avó, pela terra que me criou. Não quero glamour, quero verdade. Do outro lado da linha, a jornalista sorriu. E no mesmo instante, em alguma casa simples, uma menina talvez lavava pratos, talvez sonhasse com o impossível. E talvez, em breve, ouviria uma história que mudaria tudo. A entrevista foi marcada para uma manhã de domingo, no próprio restaurante, ainda fechado ao público. Alice chegou com uma câmera pequena, caderno de anotações e uma escuta sincera nos olhos. Luzia a recebeu com um avental simples por cima do vestido leve. O lugar, iluminado pela luz natural que atravessava o teto de vidro, parecia um templo. A cozinha aberta, os temperos pendurados, as fotos antigas na parede contando a história de um Brasil profundo. Tudo respirava alma. Não havia luxo desnecessário. Havia memória e propósito. Pode gravar, mas antes você precisa provar isso aqui, disse Luzia, colocando à frente dela uma tigela de caldo de abóbora com carne seca, cheiro de infância e fumaça de saudade. Alice sorriu emocionada. Era mais que comida, era rito. Ligou a câmera e por alguns segundos ambas ficaram em silêncio. Quando Luzia começou a falar, não usou palavras rebuscadas, nem tentou se vender. Apenas contou. As noites sem luz, os medos que gritavam no escuro, o vazio de ser invisível até dentro do próprio casamento. Contou as dores, mas também as decisões. Ele dizia que eu não servia nem para ser vista, que meu lugar era atrás dele, em silêncio. E por muito tempo eu acreditei. As lágrimas escorriam discretas enquanto ela mantinha a postura firme. Mas um dia a dor virou raiva e a raiva virou motor. Eu comecei a estudar escondido. Acordava às 3 para fazer café, limpava casas, cuidava da minha avó e depois ia para a aula. À noite, lia o que achava.
Me alimentei de palavras até reaprender a me olhar no espelho. Alice mal conseguia anotar. Aquilo era mais que uma pauta. Era um grito contido de tantas. Foi então que Luzia fez uma pausa. Olhou para o teto como quem busca coragem no céu. Tem uma coisa que nunca contei para ninguém, Alice. O tom mudou. A jornalista deixou o caderno de lado instintivamente. Quando eu fui embora da casa dele, eu estava grávida. O silêncio foi imediato. Perdi o bebê 2 semanas depois, de tanto cansaço e tristeza. Nunca contei para ninguém, nem para minha avó. Guardei isso dentro do peito como uma pedra. Mas hoje, eu acho que aquela criança me salvou, me empurrou para fora do fundo. Alice se levantou e a abraçou. A câmera ainda gravava, mas já não importava. Ali estavam 2 mulheres, uma falando, a outra sentindo. Não havia plateia, só verdade. Luzia secou as lágrimas e continuou. Quando eu servi o primeiro prato da minha vida para uma moça que chorava de fome, percebi que minha missão era essa: dar de comer, mas também dar coragem. E no fundo, eu acho que se meu filho tivesse nascido, eu não teria ido tão longe. A dor que ele deixou virou ponte, eu andei sobre ela. Enquanto a entrevista acontecia, em outro canto da cidade, Rogério assistia ao vídeo do restaurante viralizando. A frase dita por ele ecoava como condenação. A caipira veio comer restos? Os comentários o chamavam de covarde, machista, arrogante. Ele tentou rir, dizer que era exagero, mas por dentro o orgulho começou a rachar. Ligou para um velho amigo advogado. Queria saber se tinha como impedir aquela exposição. Você está sendo punido por quem você foi, Rogério. Não tem processo que apague isso. Pela primeira vez, sentiu medo. Mais do que o julgamento alheio, doía-lhe o fato de ter sido superado. E não em dinheiro, mas em força, em dignidade. Ele, que sempre viveu de aparência, agora era só casca. E a mulher que um dia ele humilhou era agora símbolo de força nacional. Tentou se justificar mentalmente. Ela era diferente na época, era fraca, mas no fundo sabia que não. Era ele que precisava pisar nela para se sentir homem. E ela sempre foi gigante. Só demorou para se enxergar. A entrevista foi ao ar. Estourou. Virou documentário em poucos dias. Vários programas convidaram Luzia. Ela recusou todos. Já falei o que precisava, o resto é vaidade. Voltou ao seu restaurante, sua cozinha, sua rede de mulheres. Mas algo dentro dela também mudava. Pela primeira vez, sentia-se livre. Não porque foi vingada, mas porque finalmente se perdoou por ter se calado tanto tempo. A dor não sumiu, mas agora tinha nome, história, voz. Entre as mensagens que recebeu, havia uma vinda de um número desconhecido. Você me ensinou a não morrer calada. Obrigada, J. Ela ficou em silêncio por alguns minutos. Sabia que aquela mensagem vinha de Júlia, a atual esposa de Rogério. A mulher que também estava, agora, tentando sair de uma cela invisível. Luzia respondeu com uma única frase. Você consegue, mas vá inteira. Não vá fugida como eu. Sabia o quanto custava recomeçar, mas sabia também que do lado de fora havia vida. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela olhou o retrato da avó e sorriu. Tá vendo, vó? Não era sobre vingança. Era sobre renascer. E eu renasci. Depois, desligou todas as luzes, acendeu um incenso de arruda e sentou-se no chão da varanda. De olhos fechados, sentiu o vento bater no rosto e uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez na vida, Luzia não tinha medo do amanhã, porque sabia que, seja como for, nunca mais aceitaria ser invisível. Dias após a entrevista ir ao ar, o restaurante Il Magnífico virou símbolo de resistência. Mulheres de várias partes do Brasil começaram a visitar o local, não apenas para comer, mas para agradecer. Cartas, abraços, histórias compartilhadas. A sala de Luzia virou um santuário de sobreviventes. Mas junto com o reconhecimento vieram as perguntas internas. E agora?
Quem sou eu sem a dor que me moveu por tanto tempo? O vazio deixado pelo trauma superado começava a reverberar como eco. Viver em paz era mais difícil do que sobreviver na guerra. Enquanto isso, Júlia, a atual esposa de Rogério, apareceu no restaurante em um fim de tarde, sem avisar. Estava abatida, olhos fundos, voz hesitante. Luzia a recebeu com gentileza, mas com o coração em alerta. Preciso conversar. Eu não aguento mais. As duas sentaram-se na cozinha, entre cheiros de alho dourado e pão no forno. Júlia chorou. Contou sobre os gritos, o controle, as ameaças veladas, os olhares de desprezo que se repetiam como maldição. Luzia ouviu sem interromper. Sabia reconhecer aquele roteiro. Sabia o quanto doía admitir que estava vivendo o mesmo que antes tanto julgara. Ele disse que se eu saísse, levaria minha filha, que ninguém ia acreditar numa dondoca desequilibrada, revelou Júlia, com a voz embargada. Luzia abaixou os olhos, sentindo um velho tremor no peito. Lembrou-se da noite em que quase voltou atrás na decisão de partir, só pelo medo de não ser ouvida. Você precisa juntar provas, precisa proteger sua menina e precisa entender que sair não é fugir, é sobreviver. Júlia assentiu, mas o medo era visível. E se eu não aguentar? Luzia segurou sua mão. Então eu aguento com você. Nos dias seguintes, Luzia começou a usar sua estrutura para ajudar Júlia discretamente. Arranjou apoio jurídico, acolhimento psicológico, tudo longe da vista da mídia. Sabia que expor demais poderia prejudicar o processo. E nesse movimento enfrentou um dilema interno. Ajudar a mulher que um dia foi usada para substituí-la. Sim, porque a dor não tem hierarquia. E sororidade não é discurso, é prática. Enquanto isso, Rogério começava a desconfiar. Mandou mensagens para Luzia, ameaças sutis disfarçadas de ironia. Ajudando a nova agora, tá montando exército contra mim? Ela não respondeu, mas à noite dormiu pouco. Os fantasmas de um passado que acreditava enterrado começaram a rondar de novo. Pesadelos. Recordações, gritos presos na garganta. Será que eu devia me envolver? Será que estou abrindo portas para o mal entrar de novo? Pensava. Mas pela manhã, ao ver Júlia sorrindo pela primeira vez ao lado da filha pequena, soube. Sim, vale a pena, mesmo com medo, mesmo com riscos, porque se ninguém estender a mão, o ciclo nunca se rompe e o silêncio continua matando. Em um jantar com sua equipe, Luzia foi chamada de heroína. Riram, brindaram, aplaudiram, mas à noite, sozinha, ela chorou. Porque sabia que ser forte o tempo todo também fere. Ninguém pergunta quem ampara a mulher que ampara o mundo, e ela começava a se sentir cansada. Pensou em parar tudo, fechar o restaurante por uns meses, desaparecer, respirar, mas a consciência pesava. E as mulheres que dependiam do espaço, e a Júlia, e a promessa feita à avó. Ser luz era lindo, mas doía, e isso ninguém via. Foi então que decidiu visitar o lugar onde tudo começou, a casa velha da avó, agora abandonada. Pegou o carro e foi sozinha. Chegando lá, encontrou o terreno coberto de mato, o portão enferrujado. Entrou devagar. Cada passo ecoava memórias. O cheiro da terra, o tanque, o fogão a lenha coberto de pó. Sentou-se no chão da sala e chorou como criança. Vó, eu tô cansada. Tô tentando ser forte, mas tem horas que dói demais. Eu não quero só sobreviver. Eu quero viver, e não sei se sei como. Ao sair da casa, encontrou na porta um envelope lacrado. Alguém o deixara ali. Dentro, um bilhete. Se você parar agora, quem é que vai ensinar as outras a continuar? Nenhuma assinatura, mas Luzia soube de onde vinha. O destino ou sua própria mente a cutucando para não desistir. Era hora de fazer diferente, de se cuidar também, de dividir o peso. E ali, no meio da estrada de barro que levava à cidade, ela decidiu. Montaria uma segunda casa, não um restaurante, mas um abrigo, um lugar de cura. Na volta, sentia-se em paz pela primeira vez em semanas.
A estrada empoeirada parecia um tapete sagrado. Já não chorava por si, chorava por tantas outras que ainda estavam dentro das casas onde o grito não ecoa. E mesmo cansada, sentia-se viva. Porque viver, entendeu, é quando a dor deixa de paralisar e começa a transformar. Luzia estava pronta e o mundo ainda não fazia ideia do que ela seria capaz de fazer. A inauguração do abrigo foi marcada para uma manhã de céu aberto, numa antiga chácara restaurada com doações e esforço coletivo. O lugar tinha um nome simples, mas poderoso: Casa Yolanda. Um portão de madeira com flores do campo, uma varanda ampla e uma cozinha comunitária no centro de tudo. Não era apenas um refúgio físico, era simbólico. Era a reconstrução da dignidade em tijolos e abraços. Mulheres de várias regiões vieram para a cerimônia. Algumas silenciosas, outras sorrindo com timidez. Todas marcadas, de um jeito ou de outro, pela mesma ferida invisível. Luzia discursou de forma simples. A dor da gente não é vergonha, é história. E toda história merece chance de ter um novo capítulo. Quando terminou, foi abraçada por uma senhora que carregava uma cicatriz na face e um brilho nos olhos. Você deu nome para minha dor. Agora ela não me domina mais. Aquilo valeu mais que qualquer prêmio, mais que qualquer dinheiro. Era ali que a vitória se escrevia, na reconstrução de vidas silenciosas. Mas nem todos celebravam. Rogério, observando tudo à distância, decidiu que era hora de agir. Movido pelo orgulho ferido, procurou um canal sensacionalista para contar seu lado da história. Disse que estava sendo perseguido, que Luzia usava a própria dor como escudo para manipular a opinião pública. Falou de Júlia, distorceu fatos, tentou pintar-se como vítima de uma mulher vingativa. A matéria foi ao ar com cortes tendenciosos e imagens antigas. Por algumas horas, a internet se dividiu. Será que ela exagerou? Alguns comentaram. Luzia assistiu calada. Sabia que mais cedo ou mais tarde ele tentaria destruir tudo outra vez. Júlia, por outro lado, teve uma reação inesperada. Procurou o mesmo canal e exigiu direito de resposta. Ao vivo, no ar, com voz trêmula, contou tudo. As ameaças, o medo, a dor. Mostrou prints, gravações, documentos e terminou dizendo: Luzia não me salvou. Ela me ensinou a salvar a mim mesma. O estúdio ficou em silêncio. O apresentador desconcertado. E na internet, a virada aconteceu. As pessoas não apenas apoiaram Luzia, começaram a contar suas próprias histórias. Uma onda de coragem tomou forma. E Rogério, enfim, perdeu o que mais prezava: o controle da narrativa. A polícia passou a investigar denúncias feitas por Júlia e outras mulheres. O império de aparência que Rogério sustentava começou a ruir. Empresas retiraram apoio, contratos foram rompidos, a reputação desfeita. Ele tentou reagir, mas o mundo que o protegia já não o reconhecia. Isolado, ligou para Luzia. 1, 2, 10 vezes ela não atendeu. Até que numa tarde chuvosa apareceu na porta do abrigo, rosto encharcado, roupas caras encolhidas pela água. Ela o viu pela janela, mas não saiu imediatamente. Deixou-o esperar. Por uma vez na vida, que ele sentisse o que é ser ignorado. Quando finalmente abriu a porta, foi direta. Você veio buscar perdão ou aplauso? Rogério hesitou. Tentou sorrir, mas os olhos estavam vermelhos. Vim entender como você conseguiu ficar tão forte. Luzia o olhou firme, sofrendo, chorando escondido, recomeçando 1000 vezes e aprendendo que minha dor não me define, mas me moldou. Ele pediu desculpas. De verdade? Talvez. Mas ela não queria saber, porque não era sobre ele mais. Era sobre ela e sobre todas as outras que ele calou um dia. Antes de ir embora, Rogério perguntou se ela sentia ódio. Luzia respondeu com a serenidade que vem de quem já venceu por dentro. Não, ódio é corrente. Eu soltei. Ele saiu em silêncio, sem ameaça, sem provocação, apenas derrotado por algo que nunca teve: integridade.
Ao fechar a porta, Luzia respirou fundo. Sabia que aquele momento era um divisor. O ciclo estava encerrado, não com gritos, mas com a firmeza silenciosa de quem não precisa mais provar nada. No fim do dia, as luzes da casa Yolanda se acenderam. As mulheres jantavam juntas, riam baixinho, partilhavam histórias. Luzia servia arroz, como fazia com a avó. Quando olhou em volta, viu que ali estava seu verdadeiro legado. Não era um restaurante, não era um nome na mídia. Era isso, mulheres sobreviventes, tornando-se guardiãs umas das outras. Um mundo novo, costurado à mão, com cuidado e verdade. Naquela noite, escreveu em seu diário: a vingança me tentava, mas a cura me escolheu, e eu fui com ela. Fechou o caderno, sorriu para o céu e dormiu, pela primeira vez em muito tempo, com o coração leve. Meses haviam se passado desde a noite em que Rogério apareceu pela última vez na porta da casa Yolanda. Desde então, o mundo de Luzia havia se transformado em algo que nem ela saberia nomear com precisão. Não era apenas paz, era plenitude, a consciência de estar exatamente onde devia estar. Os dias eram preenchidos por risos suaves, rodas de conversa, cursos de panificação, oficinas de costura e longos abraços silenciosos que diziam: eu também sobrevivi. A casa se tornara mais do que um abrigo. Era lar para dezenas de histórias interrompidas que ali encontravam um novo começo. Luzia agora andava com mais calma, mas com a mesma firmeza de sempre. Vestia roupas simples e sua beleza vinha da paz estampada no rosto. Alice, a jornalista, tornou-se sua amiga íntima e conselheira. Estava escrevendo um livro sobre a jornada da mulher, que um dia ouviu do próprio marido. A caipira veio comer restos. O título seria Comida de Alma. Você tem certeza de que quer contar tudo? Alice perguntou certa vez. Não por mim, pelas outras, para que nunca mais confundam silêncio com fraqueza, respondeu Luzia. Em uma tarde nublada, Luzia foi chamada para falar numa conferência sobre justiça restaurativa. Estava nervosa. Nunca se imaginou palestrando num auditório cheio de autoridades, juízes, psicólogos. Mas ao subir no palco, seu olhar encontrou o de uma menina da plateia, adolescente, pele marcada por feridas antigas, olhos famintos por esperança. Luzia se esqueceu do microfone, do tempo, do protocolo. Falou com o coração. Quando tudo parece acabado, às vezes é só o terreno sendo limpo para semear o novo. A gente só precisa acreditar que flores nascem depois do fim. A fala viralizou. Mais uma vez, Luzia era a voz de quem nunca teve espaço, mas ela já não buscava mais palco. Toda vez que era reconhecida na rua, sorria com simplicidade e dizia: eu só sou uma mulher que não morreu por dentro. A fama nunca lhe interessou. O que lhe dava sentido eram os olhares de mulheres reerguidas, o cheiro do pão assando no forno comunitário e a certeza de que sua dor, transformada, agora alimentava outras. Um dia, ao revisar as cartas que recebia semanalmente, encontrou uma envelope sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga, ela e a avó na porta da casinha de barro, mãos sujas de terra e sorrisos limpos de esperança. No verso, apenas 3 palavras escritas com caligrafia caprichada. Você conseguiu, filha. As mãos de Luzia tremeram. As lágrimas vieram sem pedir licença. Era como se o tempo inteiro tivesse esperado por aquele reconhecimento, não da sociedade, mas da única pessoa que a ensinou a ser gente. Na semana seguinte, Luzia decidiu que era hora de voltar àquela terra mais uma vez. Reuniu mulheres do abrigo, levou ferramentas, sementes, mudas de árvores. Vamos transformar esse lugar também. E juntas plantaram. Ali, onde antes havia abandono, brotaram girassóis, pés de alecrim, jabuticabeiras. O antigo terreno virou horta, e no quintal construiu-se um espaço para encontros, com bancos de madeira e uma pequena biblioteca com livros doados. Um memorial para lembrar. Aqui já houve dor, mas agora há vida. Enquanto isso,
Rogério deixara a cidade. Ninguém sabia exatamente para onde fora. Boatos diziam que havia se internado por depressão. Outros que estava tentando reconstruir a vida no anonimato. Luzia não guardava rancor. Apenas não se importava mais. A dor dele já não era responsabilidade sua. Cada um colhe o que planta, mas também tem o direito de semear de novo, se quiser. Ela esperava que ele um dia entendesse isso. Mas se não entendesse, paciência. O ciclo estava encerrado com dignidade. Numa noite estrelada, Luzia sentou-se no banco da varanda da casa Yolanda com Alice ao lado. Tomavam chá de erva doce e olhavam o céu. "Você se sente completa, Lu?" perguntou a amiga. Ela pensou por um momento, sorriu e respondeu com os olhos brilhando. "Me sinto inteira. E inteira é mais do que completa. Porque inteira é saber que faltou, que doeu, que sangrou, mas que ainda assim a gente não se perdeu de si." Alice não respondeu. Apenas segurou sua mão. Era o bastante. A última cena da história é simples. Uma criança corre pelo jardim da casa Yolanda, colhendo flores para a mãe, recém-chegada do norte. Luzia a observa da janela. Sorri. Pega uma tigela de barro, enche de sopa quente e sai para entregar. Ao passar pelo corredor, uma nova mulher chega. Olhos baixos, roupas simples. Luzia a recebe com o mesmo gesto de sempre. Um abraço. Não precisa dizer nada. Só o gesto basta. Porque agora ela entende. Algumas dores não somem, mas podem virar lugar de acolhimento. E nisso, a redenção. Na celebração de um ano da casa Yolanda, a varanda estava cheia. Mulheres de todas as idades, origens e histórias partilhavam comida, música e lágrimas. Não era uma festa, era um ritual de renascimento coletivo. Luzia, de vestido branco e pés descalços, caminhava entre elas com serenidade. Não discursou, preferiu escutar. Cada voz era uma memória viva do que venceram juntas. Um coral de sobrevivência sussurrado em risos tímidos e olhos que agora brilhavam sem medo. Era isso que ela tinha sonhado. Não aplausos, mas continuidade. No centro da festa foi plantada uma muda de ipê amarelo, símbolo de força e beleza resiliente. Cada mulher colocou um punhado de terra ao redor da muda, em silêncio. E uma a uma, deixaram um pedaço de si naquele chão fértil. Luzia, por fim, ajoelhou-se e sussurrou ao solo. "Obrigada por me permitir voltar." Ao olhar para o céu, viu as nuvens se afastarem, revelando um azul limpo. Era como se o universo confirmasse. Ela cumpriu o que veio cumprir. Nos dias seguintes, ela começou a escrever cartas para as mulheres que passaram pela casa e já haviam seguido seus caminhos, uma a uma, de próprio punho, dizendo: "Você me ensinou algo." Cada história deixava marcas nela também. Compreendeu ali que não era apenas mentora, era aprendiz constante. E que mesmo depois de tanta dor, ainda havia muito o que viver, aprender, sentir. A liberdade não era um lugar de chegada, mas uma estrada sem fim que se faz a cada passo. Certa noite, sonhou com a avó pela primeira vez em muito tempo. Estavam na cozinha, amassando pão. Yolanda a olhava com ternura e dizia: "Você virou o que eu nunca consegui ser, mas sempre soube que você podia." Luzia acordou em prantos. Era um choro limpo, de saudade e gratidão. Pegou o caderno de receitas da avó e reescreveu cada uma com suas próprias palavras. Junto de cada prato, escreveu uma lembrança, um aprendizado. O livro se tornou símbolo da fusão entre passado e futuro. Alimento com memória, cura com sabor. Pouco tempo depois, foi convidada a levar a Casa Yolanda para outros estados. Muitos queriam franquear o projeto. Investidores, políticos, empresários. Luzia recusou todos. Dor não se vende, cura não se padroniza. Preferiu formar outras mulheres para replicar o modelo à sua maneira. Cada casa, uma identidade. Cada território, uma escuta. Não haveria sede, haveria sementes. E assim, espalhou um movimento, silencioso, poderoso, irreversível. Em uma carta recebida pelo correio, uma menina de 14 anos escreveu: "Tia Luzia,
Minha mãe disse que não ia mais aguentar, mas aí a gente viu seu vídeo e ela chorou. E depois disso, a gente ficou viva. Obrigada por não desistir. Luzia segurou a carta junto ao peito por muito tempo. Ajoelhou-se no chão de olhos fechados e sussurrou: por você, eu seguraria o mundo. E talvez fosse isso o que já estava fazendo, mesmo sem perceber. Em outra noite, calma, enquanto regava a horta com as mãos sujas de terra, percebeu o quanto havia voltado ao começo. Mas não como antes. Voltou maior, inteira, livre. A terra que um dia parecia prisão, agora era lar. E o silêncio, que um dia a sufocou agora, era espaço de escuta. Já não gritava, já não corria, apenas vivia. E isso era sua maior conquista: transformar sobrevivência em vida e vida em farol. Alguns anos depois, Alice publicou o livro. Tornou-se um best-seller. Mas o que mais emocionou Luzia foi o capítulo final. Um poema escrito por Alice em sua homenagem. Ela veio da lama, da sobra, do canto, mas aprendeu a erguer a cabeça sem espanto. E agora, quando alguém perguntar quem é essa mulher, o mundo responderá: é aquela que transformou o inferno em lar. Luzia chorou ao ler, mas como sempre, sorriu em seguida. Sabia que seu lugar não era nas vitrines, era nos bastidores da cura. A última cena é simples. Luzia sentada em um banco de madeira, mãos calejadas, mas serenas. Ao seu lado, uma menina pequena, filha de uma das acolhidas, desenha no chão com gravetos. O que você vai ser quando crescer? Pergunta Luzia. A menina olha para ela, pensa um pouco e responde: eu vou ser igual a você. Luzia sorri, olha para o céu, e a câmera se afasta devagar, revelando a casa Yolanda cercada de árvores, mulheres sorrindo e crianças correndo livres. Porque o fim, às vezes, é só o começo, contado por outras vozes. Se essa história tocou o seu coração, pare por um instante e pense: quantas Luzias existem ao seu redor? Caladas, humilhadas, invisíveis, esperando apenas por um olhar de respeito. Quantas mulheres ainda acreditam que nasceram para comer restos, quando, na verdade, nasceram para construir banquetes de dignidade? Todos os dias, milhares de mulheres enfrentam o abandono, a violência silenciosa, o julgamento, a perda da própria voz. E muitas não têm para onde ir. Não têm uma casa Yolanda, mas podem ter você. Seja a ponte, seja a escuta, seja o braço estendido que diz: você não está sozinha. Compartilhe essa história. Converse com quem precisa ouvir. Doe, acolha, apoie projetos locais, leia, aprenda, eduque e nunca silencie diante da dor alheia. Porque quando uma mulher se levanta, ela não levanta só a si mesma. Ela levanta o mundo.